Citação de abertura do capítulo. Escrevo este relato agora, marcando-o numa placa de metal, pois tenho medo. Tenho medo por mim mesmo, sim. Admito que sou humano. Se Elendai retornar do poço da ascensão, tenho certeza de que minha morte será um dos seus primeiros objetivos. Ele não é um homem mau, mas é impiedoso. Ou melhor, acredito que seja um produto daquilo pelo que passou. Capítulo 6. Elend recostou-se na balaustrada, olhando para o campo de treinamento. Parte dele desejava seguir até lá e praticar com Vin e Han. Contudo, a maior parte dele não via motivo para isso. Qualquer assassino que provavelmente viesse atrás de mim seria um alomântico, ele pensou. Eu poderia treinar 10 anos e não seria páreo para um deles. No campo em si, Han fez alguns movimentos com seu bastão e acenou com a cabeça. Vin adiantou-se, segurando seu bastão, que era uns 30 centímetros mais alto que ela. Observando os dois, Elend não pôde deixar de reparar na disparidade. Han tinha músculos firmes e a constituição poderosa de um guerreiro. Vin parecia ainda mais magra que o de costume, usando apenas uma camisa de botão justa e uma calça, sem casaco para disfarçar seu tamanho. A desigualdade foi intensificada pelas palavras seguintes de Han. Estamos praticando com bastão, não praticando puxão e empurrão. Não use nada além de peltre, certo? Ela assentiu com a cabeça. Costumavam treinar desse jeito. Han defendia que não havia substituto para o treinamento e prática. Não importava o quanto um alomântico fosse poderoso. No entanto, deixava Vin usar o peltre, porque dizia que a força e a agilidade intensificadas eram desorientadoras, a menos que se tivesse acostumado com ela. O campo de treino era como uma quadra, situado nos galpões do palácio. Tinha um corredor aberto nas laterais, constituído ao redor dele. Elend estava em pé nele, com o telhado sobre a cabeça, mantendo o sol vermelho longe de seus olhos. Era ótimo, pois uma leve chuva de cinzas começara, e flocos ocasionais caíam do céu. Elend cruzou os braços sobre a balaustrada. Soldados passavam às vezes no corredor atrás dele, cheios de atividades. Alguns, porém, paravam para assistir. As sessões de treinamento de Vin e Han eram uma espécie de diversão bem-vinda para os guardas do palácio. Deveria estar trabalhando na minha proposta, Elend pensou. Não aqui em pé assistindo a Vin lutar. Mas a tensão dos últimos dias fora tão opressora que ele sentia dificuldade de encontrar motivação para fazer mais outra leitura integral do discurso. O que realmente precisava era apenas passar uns momentos pensando. Então simplesmente assistiu. Vin aproximou-se de Han com cuidado, segurando o bastão com as duas mãos numa posição firme. Além disso, ele meio que gostava como as roupas apertadas ficavam nela. Em geral, Vin deixava que os outros batessem primeiro, e nesse dia não foi exceção. Bastões bateram quando Han a golpeou, e apesar de seu tamanho, Vin manteve o controle.
Depois de um rápido enfrentamento, os dois recuaram, circulando-se com cuidado. Aposto na garota. Elend virou e, quando percebeu uma forma mancando na direção dele, Trevo aproximou-se de Elend, pousando uma moeda de 10 boxes na balaustrada com um estalo. Elend sorriu para o general e Trevo olhou de volta com cara feia, que em geral era aceito como a versão de Trevo de um sorriso. Exceto por Doxon, Elend havia se apegado rapidamente aos outros membros do time de Vin. Trevo, no entanto, levou algum tempo para se acostumar. O homem parrudo tinha um rosto de cogumelo retorcido e sempre parecia estar de olhos apertados de desgosto. Uma expressão que, em geral, combinava com seu tom de voz. No entanto, era um artífice talentoso, sem mencionar o fato de ser alomântico. Um esfumaçador, na verdade, embora já não usasse muito seu poder. Na maior parte do ano, Trevo havia servido como general das forças militares de Elend. Elend não sabia onde Trevo aprendera a liderar soldados, mas o homem tinha um dom especial para isso. Provavelmente conseguiu a capacidade no mesmo lugar que adquiriu a cicatriz na perna. Uma cicatriz que produzia um capengar, do qual Trevo tirara seu apelido. Estão só treinando, Trevo, Elend disse. Não haverá um vencedor. Eles vão terminar numa luta séria, Trevo comentou. Sempre terminam. Elend fez uma pausa. Olha, você está me pedindo para apostar contra mim? Ele observou. Talvez não seja muito bom para minha saúde. E daí? Elend sorriu, puxando uma moeda. Trevo ainda o intimidava um pouco, e ele não queria arriscar ofender o homem. Onde está o imprestável do meu sobrinho? Trevo perguntou, enquanto observava o treino. Fantasma? Elend perguntou. Ele está de volta? Como entrou na cidade? Trevo deu de ombros. Deixou uma coisa na minha soleira esta manhã. Um presente? Trevo fez uma careta. Era uma escultura em madeira de um mestre carpinteiro lá da cidade de Elva. O bilhete dizia: só queria mostrar ao senhor o que os carpinteiros de verdade podem fazer, velhote. Elend deu uma risadinha, mas suprimiu-a em seguida, desconfortável, frente ao olhar de Trevo. O moleque nunca tinha sido insolente assim antes, Trevo murmurou. Juro, você corrompeu muito, rapaz. Trevo parecia estar quase sorrindo. Ou estava falando sério. Elend não conseguia concluir se o homem era tão casca-grossa quanto parecia, ou se Elend era alvo de alguma piada elaborada. Como está o exército? Elend finalmente questionou. Terrível, Trevo respondeu. Quer um exército? Me dê mais de 1 ano para treiná-lo. Neste momento, eu mal confiaria nesses garotos contra uma multidão de velhinhas com bengalas. Ótimo, Elend pensou. Mas posso fazer muito agora, Trevo grunhiu. Mas não posso fazer muito agora, Trevo grunhiu. Strath está cavando alguma fortificação apressada, mas em grande parte está descansando os homens. O ataque virá no fim de semana. Na quadra, Vin e Han continuavam a lutar. Ficaram lentos por um momento, com Han tirando um tempo para fazer uma pausa e explicar princípios ou posições. Elend e Trevo assistiram por um curto período, enquanto o treino ficava aos poucos mais intenso. Os rounds ficavam mais longos
e os dois participantes começaram a suar ao mesmo tempo que seus pés levantavam nuvens de poeira no solo compacto, fuliginoso. Vin deu bastante trabalho a Han, apesar das diferenças ridículas em força, alcance e treinamento. E Elend se flagrou sorrindo levemente sem querer. Ela era especial. Foi o que Elend percebeu quando a viu pela primeira vez no baile dos Venturi, há quase 2 anos. Apenas agora ele percebia o quanto especial era pouco demais para defini-la. Uma moeda estalou na balaustrada de madeira. Aposto em Vin também. Elend virou-se surpreso. O homem que falara era um soldado que estava em pé com os outros logo atrás deles, assistindo. Quem... Em seguida, Elend se calou. A barba estava errada, a postura ereta demais, mas o homem atrás dele lhe era familiar. Fantasma? Elend perguntou incrédulo. O adolescente sorriu atrás de uma barba aparentemente falsa. Indo era onde chamando estava. A cabeça de Elend imediatamente começou a doer. Senhor soberano, não me diga que voltou a usar seu dialeto. Ah, apenas para gracejos nostálgicos, Fantasma comentou com uma risada. Suas palavras carregavam vestígios do sotaque do leste. Durante os primeiros meses em que Elend conhecera o garoto, Fantasma era ininteligível ao extremo. Felizmente, o garoto perdera aquela gíria das ruas, assim como conseguiu perder a maioria de suas roupas ao crescer. Com bem mais de 1,80, o jovem de 16 anos mal lembrava o garoto desengonçado que Elend conhecera 1 ano antes. Fantasma recostou-se na balaustrada ao lado de Elend, adotando uma postura de descanso de adolescente e destruindo totalmente a imagem de soldado que de fato ele não era. Por que o disfarce, Fantasma? Elend perguntou, franzindo o senho. Fantasma ergueu os ombros. Não sou nascido das brumas. Nós, espiões mundanos, precisamos encontrar maneiras de conseguir informações sem voar pelas janelas e ouvir além do alcance. Há quanto tempo você está aí? Trevo perguntou, olhando com cara de poucos amigos para seu sobrinho. Desde antes de você chegar, tio Ranzinza, Fantasma disse. E respondendo à sua pergunta, cheguei faz uns dias. Antes de Dockson, na verdade. Só pensei que poderia tirar uma folga antes de voltar ao trabalho. Não sei se percebeu, Fantasma, Elend disse, mas estamos em guerra. Não há muito tempo para folgas. Fantasma deu de ombros. Só não quis que você me mandasse embora de novo. Se houver uma guerra aqui, quero estar por perto. Sabe, pela agitação. Trevo bufou. E onde conseguiu esse uniforme? Bem... Fantasma olhou para o lado, mostrando um vestígio do garoto inseguro que Elend conhecera. Trevo grunhiu algo sobre garotos insolentes, mas Elend apenas riu e deu um tapinha no ombro de Fantasma. O garoto olhou para cima sorrindo. Embora ele fosse fácil de ignorar no início, estava se provando tão valioso quanto qualquer um dos outros membros da antiga equipe de Vin. Como um olho de estanho, um brumoso que podia queimar estanho para ampliar seus sentidos, Fantasma conseguia ouvir conversas a grandes distâncias, sem mencionar a observação de detalhes distantes. De qualquer forma, bem-vindo de volta, Elend falou. Que notícias traz do oeste? Fantasma sacudiu a cabeça. Odeio soar tanto como meu tio casca-grossa ali, mas as notícias não são boas. Sabe aqueles rumores
sobre o átimo do Senhor soberano estar em Lutadel? Bem, eles voltaram, mais fortes dessa vez. Pensei que tínhamos deixado isso para trás. Elend se surpreendeu. Brisa e sua equipe haviam passado grande parte dos seus meses espalhando rumores e manipulando os senhores da guerra para acreditarem que o átimo poderia estar escondido em outra cidade, pois Elend não encontrara em Lutadel. Acho que não, Fantasma disse, e acho que alguém está espalhando esses rumores de propósito. Alguém realmente quer os senhores da guerra de olho em você. Ótimo, pensou Elend. Você não sabe onde Brisa está, não é? Fantasma encolheu os ombros, mas não parecia mais prestar atenção em Elend. Estava assistindo ao treinamento. Elend olhou de volta para Vin e Han. Como o Trevo previu, os dois haviam entrado num combate mais sério. Não havia mais instruções, não havia mais trocas repetitivas e rápidas. Treinavam a sério, lutando numa peleja vertiginosa de bastões e poeira. As cinzas voavam ao redor deles, lançadas pelos ventos dos ataques, e cada vez mais soldados paravam nos corredores ao redor para assistir. Elend inclinou-se para a frente. Havia algo intenso no duelo entre os dois alomânticos. Vin tentou atacar, Han, contudo, gingou ao mesmo tempo, seu bastão atingindo uma rapidez impressionante. De alguma forma, Vin ergueu a arma a tempo, mas o poder do golpe de Han a lançou para trás cambaleante. Ela bateu no chão com o ombro, porém mal soltou um grunhido de dor e de alguma forma encaixou a mão por baixo do corpo e lançou-se de pé. Ela derrapou por um momento, retendo o equilíbrio, segurando seu bastão erguido. Peltre, Elend pensou, deixava até mesmo um homem desajeitado hábil. E para uma pessoa normalmente graciosa como Vin, os olhos de Vin apertaram-se, sua teimosia inata mostrando-se na mandíbula cerrada, o desagrado no rosto. Ela não gostava de ser derrubada, mesmo quando seu adversário era obviamente mais forte que ela. Elend endireitou o corpo, pretendendo sugerir que interrompesse o treinamento. Nesse momento, Vin avançou. Han ergueu o bastão na expectativa, agitando enquanto Vin se aproximava. Ela se esquivou para o lado, passando a centímetros do ataque. Em seguida, girando sua arma e acertando atrás do bastão de Han, tirando o equilíbrio dele. Na sequência, agachou-se para atacar. No entanto, Han recuperou-se com rapidez. Deixou que a força do ataque de Vin o fizesse girar e usou o impulso para rodar seu bastão num golpe poderoso direcionado para o peito de Vin. Elend gritou. Vin saltou. Ela não tinha metal para empurrar, mas aquilo não parecia ter importância. Saltou uns bons 2 metros no ar, passando com facilidade por cima do bastão de Han. Pulou quando o golpe passou embaixo dela, os dedos resvalando o ar bem acima da arma, seu próprio bastão girando em uma das mãos. Vin aterrissou com o seu bastão já zunindo num giro baixo e sua ponta erguendo uma linha de cinza quando correu pelo chão. Bateu atrás das pernas de Han. O golpe levantou os pés de Han e ele gritou quando caiu no chão. Vin pulou no ar novamente. Han bateu com as costas na terra e Vin caiu sobre seu peito. Em seguida, calmamente, ela deu uma batidinha na testa com a ponta do bastão. Venci. Han ficou deitado, olhando confuso para Vin agachada sobre seu peito. A poeira e as cinzas assentavam-se silenciosamente na quadra. Uau!
Fantasma sussurrou, expressando um sentimento que parecia compartilhado pela dúzia de soldados que assistiam. Por fim, Han deu uma risadinha. Ótimo, você me derrotou. Agora, se puder fazer a gentileza de me trazer algo para beber enquanto tento massagear minhas pernas para ver se volto a senti-las. Vin sorriu, pulando para longe do peito dele e correndo para fazer o que foi pedido. Han balançou a cabeça, esforçando-se para ficar em pé. Apesar de suas palavras, ele caminhou quase sem mancar. Provavelmente ficaria com um hematoma, mas isso não o incomodaria por muito tempo. O peltre não apenas aumentava a força, o equilíbrio e a velocidade, mas também tornava o corpo naturalmente mais forte. Han podia desprezar um golpe que teria despedaçado as pernas de Elend. Han juntou-se a eles, acenando com a cabeça para Trevo e dando um murrinho no braço de Fantasma. Em seguida, recostou-se à balaustrada e esfregou a panturrilha esquerda, encolhendo-se levemente. Eu juro, Elend, às vezes treinar com aquela garota é como tentar combater uma rajada de vento. Ela nunca fica onde eu acho que ficará. Como ela faz aquilo, Han? Elend perguntou. Digo, o salto. Aquele pulo não pareceu humano, nem mesmo para um alomântico. Usou aço, não foi? Fantasma disse. Han sacudiu a cabeça. Não, duvido. Então como? Elend quis saber. Alomânticos tiram força dos metais. Han explicou, suspirando e baixando o pé. Alguns podem extrair mais que outros. Mas o poder real vem do próprio metal, não do corpo da pessoa. Elend fez uma pausa. E daí? Daí que um alomântico não precisa ser fisicamente forte para ter poderes incríveis. Se Vin fosse uma feruquemista, seria diferente. Se você alguma vez vir Sazed aumentar sua força, verá os músculos crescendo. Mas com a alomancia, toda a força vem diretamente do metal. Agora, a maioria dos brutamontes, eu inclusive, entende que tornar seu corpo forte só poderá aumentar seus poderes. No fim das contas, um homem musculoso queimando peltre será ainda mais forte que um homem normal com o mesmo poder alomântico. Han esfregou o queixo, observando a passagem pela qual Vin saíra. Mas, bem, estou começando a pensar que pode haver outra maneira. Vin é uma magricela de nada, mas quando queima peltre fica muitas vezes mais forte que qualquer guerreiro normal. Ela concentra toda aquela força num corpo pequeno e não precisa se preocupar com o peso de músculos volumosos. Ela é como um inseto, muito mais forte do que sua massa ou seu corpo revelaria. Então, quando ela pula de verdade. Mas você ainda é mais forte do que ela, Fantasma comentou. Han assentiu. E posso fazer uso disso, desde que eu possa acertá-la, o que está ficando cada vez mais difícil de fazer. Vin finalmente voltou, trazendo uma jarra de suco gelado. Aparentemente, ela decidira ir até a fortaleza em vez de pegar um pouco de cerveja quente que ficava perto da quadra. Ela entregou uma caneca para Han e lembrou de trazer copos para Elend e Trevo. Ei, Fantasma disse enquanto ela o servia. E eu? Essa barba está ridícula, Vin falou. Então não ganho nada para beber? Não. Fantasma parou por um momento. Vin, você é uma garota estranha. Vin revirou os olhos. Então olhou para o barril de água no canto da quadra. Um dos copos de estanho ao lado dele lançou-se no ar, atravessando a quadra. Vin estendeu a mão, agarrando-o com um estalo. Então o colocou no parapeito diante de Fantasma. Feliz?
Vou ficar assim que você me der um pouco de suco. Fantasma respondeu enquanto Trevo grunhiu, tomando um gole do copo. O velho general esticou a mão, deslizando as 2 moedas do parapeito e as embolsando. Ei, está certo, Fantasma falou. Você me deve, El. Pague aí. Elend baixou o copo. Eu nunca concordei com a aposta. Você pagou o tio irritado. Por que a mim não? Elend parou, suspirou e tirou uma moeda de 10 boxes e deixou ao lado de Fantasma. O garoto sorriu, pegando as 2 num gesto suave de gatuno. Obrigado por vencer a luta, Vin. Ele falou com uma piscadela. Vin franziu o senho para Elend. Você apostou contra mim? Elend riu, recostando-se no parapeito e curvando-se para beijá-la. Eu não queria. Trevo me forçou. Trevo fez uma careta para o comentário, engoliu o restante do suco e estendeu o copo para pegar mais. Quando Vin não reagiu, ele se virou para Fantasma e lançou ao garoto um olhar feio e eloquente. Por fim, Fantasma suspirou, pegando a jarra para encher novamente o copo. Nada satisfeita, Vin ainda encarava Elend. Eu teria cuidado, Elend, Han falou, dando uma risadinha. Ela pode bater bem forte. Elend concordou. Eu deveria parar de brigar com ela quando há armas por perto, não é? Nem me diga, Han comentou. Vin bufou com o comentário, dando a volta no parapeito para poder ficar ao lado de Elend. Ele passou o braço ao redor dela e, quando o fez, vislumbrou um lampejo de inveja nos olhos de Fantasma. Elend suspeitava que o garoto era apaixonado por Vin há algum tempo. Mas, bem, Elend não podia culpá-lo por isso. Fantasma sacudiu a cabeça. Tenho que encontrar uma mulher para mim. Bem, essa barba não vai ajudar, Vin comentou. É apenas um disfarce, Vin, Fantasma confessou. El, será que você não poderia me dar um título ou algo assim? Elend sorriu. Não acho que isso vai importar, Fantasma. Funcionou para você. Ah, não sei, Elend falou. De algum jeito, acho que Vin se apaixonou por mim apesar do meu título, e não por causa dele. Mas você teve outras antes dela, Fantasma afirmou, garotas nobres. Algumas, Elend admitiu, embora Vin tenha o hábito de destruir a concorrência. Han gracejou. Elend riu. Veja bem, ela fez isso apenas daquela vez. E acho que Shen mereceu, afinal estava tentando me assassinar na época. Ele baixou o olhar carinhosamente encarando Vin. Embora eu tenha que admitir, Vin é um pouco dura com outras mulheres. Com ela por perto, todo mundo parece sem graça. Fantasma revirou os olhos. É mais interessante quando ela mata a concorrência. Han deu uma risadinha, deixando o Fantasma servir mais suco para ele. Só o Senhor Soberano sabe o que ela faria com você se tentasse deixá-la, Elend. Vin se enrijeceu de imediato, abraçando um pouco mais forte. Ela fora abandonada vezes demais. Mesmo depois do que passaram, mesmo depois do pedido de casamento, Elend precisava prometer o tempo todo que não abandonaria Vin. Hora de mudar de assunto, Elend pensou, sentindo a alegria do momento desaparecer. Bem, ele falou, acho que vou dar uma volta pela cozinha e pegar algo para comer. Você vem comigo, Vin? Vin olhou para o céu, provavelmente verificando quando escureceria. Finalmente ela assentiu. Eu vou, Fantasma se prontificou. Não vai não, Trevo falou, agarrando o garoto pela nuca. Vai ficar bem aqui e explicar exatamente onde conseguiu este uniforme dos meus soldados. Elend riu, levando Vin consigo. A bem da verdade, mesmo com o fim levemente amargo da conversa, ele se sentiu melhor por ter vindo ver o treinamento. Era estranho como os membros da equipe de Kelsier
Podiam rir e fazer graça mesmo durante a mais terrível das situações. Tinham um jeito de fazê-lo esquecer os problemas. Talvez fosse um legado do sobrevivente. Aparentemente, Kelser insistia em rir, sem se importar com a gravidade da situação. Para ele, era uma forma de rebeldia. Nada daquilo fazia os problemas desaparecerem. Ainda enfrentariam um exército várias vezes maior que o deles, numa cidade que mal poderiam defender. Ainda assim, se Kelser pudesse sobreviver a essa situação, seria a equipe de Kelser. Ainda assim, se alguém pudesse sobreviver a essa situação, seria a equipe de Kelser. Mais tarde, naquela noite, tendo enchido o estômago por insistência de Elend, Vin seguiu para os seus aposentos com Elend. Lá, sentada no chão, estava uma réplica perfeita do cão de caça que ela comprara mais cedo. Ele olhou para ela, então abaixou a cabeça. Bem-vinda de volta, senhora, o Kandra falou numa voz rosnada, abafada. Elend assoviou, numa surpresa feliz, e Vin deu um giro ao redor da criatura. Cada pelo parecia ter sido encaixado com perfeição. Se ele não houvesse falado, ninguém teria sido capaz de dizer que não era o cão original. Como você faz a voz? Elend perguntou curioso. Cordas vocais são uma formação da carne, não de osso, Vossa Majestade, respondeu Orshur. Os Kandras mais velhos aprendem a manipular seu corpo, não apenas replicá-los. Ainda é preciso digerir o cadáver de uma pessoa para memorizar e recriar suas feições exatas. Contudo, posso improvisar algumas coisas. Vin assentiu com a cabeça. Por isso fazer esse corpo levou tanto tempo a mais do que você falou? Não, senhora, Orshur retrucou. Os pelos. Desculpe por não alertá-la, mas posicionar uma pelagem como esta leva uma boa quantidade de precisão e esforço. Na verdade, você mencionou isso, Vin disse, acenando com a mão. O que acha do corpo, Orshur? Elend quis saber. Honestamente, Vossa Majestade. Claro. É ofensivo e degradante, Orshur respondeu. Vin ergueu uma sobrancelha. Que ousadia de sua parte, Renaud, ela pensou. Estamos um pouco beligerantes hoje, não é? Ele olhou para ela e ela tentou, sem sucesso, ler sua expressão canina. Mas, Elend falou, você vai usar o corpo de qualquer forma, certo? Sim, Vossa Majestade, Orshur confirmou. Eu morreria antes de quebrar o contrato. É a vida. Elend meneou a cabeça para Vin, como se ele tivesse acabado de dizer algo de grande importância. Qualquer um pode alegar lealdade, Vin pensou. Se alguém tem um contrato para garantir sua honra, melhor ainda. Isso torna a surpresa ainda mais avassaladora quando esse alguém lhe trai. Elend obviamente esperava algo. Vin suspirou. Orshur, passaremos mais tempo juntos no futuro. Se esse for o desejo da senhora... Não tenho certeza se é ou não, Vin falou, mas de qualquer jeito vai ser assim. Consegue se movimentar bem nesse corpo? O bastante, senhora. Venha, ela falou, vamos ver se consegue me acompanhar.